Você aposta com frequência e não consegue parar. Você se pergunta por que você está preso nisso e mesmo assim, por mais que você jure pela sua mãe, você tente, você não consegue parar. Fica nesse vídeo que nós vamos falar sobre como é o ciclo do vício. Nós também vamos falar o que te prende ali e vamos pensar em estratégias que podem te ajudar a sair. Fica comigo do início ao fim que você vai ver tudinho aqui nesse canal. Qual que é o objetivo da gente saber como que o vício funciona? O objetivo é entender como que esse vício está acontecendo para a gente quebrar ele. Mas antes do vício entrar na nossa vida, a gente precisa entender por qual via ele entrou, quais são os mecanismos que ele entrou. Quando você entrou pela primeira vez, começou a jogar, você vai notar que provavelmente não foi por conta de uma vontade eminente, foi tipo uma excitaçãozinha, um desejo. Então você jogou pela primeira vez. Aquilo ali trouxe alguma vantagem, talvez você ganhou no primeiro momento, mas logo que ganhou, você começou a jogar mais vezes e perdeu. E esse processo inicial pode ter se repetido algumas vezes. Vi o jogo, fiquei com vontade, abri o celular, fiquei com uma excitação emocional, né, uma adrenalina ali, fui lá, ganhei e outras vezes eu perdi. Só que isso vai se repetindo algumas vezes e vai ficando, difícil demais de sair, principalmente quando começa a ocorrer perdas. Porque esse nível excitatório, ele vai aumentando, porque cada vez mais eu vou investindo mais e mais dinheiro, mais e mais recursos. Eu tenho um contato com pessoas que vão pegando dinheiro emprestado, vão pegando sem pensar, perdem a noção das finanças, perdem a noção do valor do real, da moeda, do sentido do dinheiro. E aí, iniciando essa perda, o que vem? A culpa e a vontade de vencer novamente, para recuperar tudo que você perdeu. E essa culpa, ela é um sentimento muito difícil, porque a pessoa que está ali dentro, ela não tem para quem se abrir. Ela se sente sozinha, ela se sente solitária, porque ela está presa naquele ciclo, ela perdeu dinheiro, que é algo muito importante, muitas pessoas tiram do alimento da família, do alimento do filho, ou um presente que daria para o filho, para o sobrinho, para o neto, para a namorada, e acaba gastando no jogo com o objetivo único de ganhar mais e poder comprar mais coisas. Vamos dizer, o desejo, ele não é negativo. A proposta do jogo que te vicia, que te prende, é negativa. E aí, com essa culpa vem uma tentativa absurda de reparar. Então essa tentativa absurda de reparar é que te faz prender. Então você não sai do ciclo mais. Você não entra mais porque é a primeira vez. Você entra porque gera uma excitação, tem uma memória que foi gerada no seu cérebro, você ganha ou perde, e quando você perde, gera culpa. A culpa te gera uma tentativa de reparar esse dano tão grave, esse desejo de parar de apostar. E isso te prende por 3 vias. Primeiro que seu cérebro vai acostumando com esse lugar, né. Você fica acostumado a ter esse ambiente de adrenalina, de excitação, e aí vai ficando difícil cada vez mais lidar com emoções difíceis, como tédio, ansiedade, preocupação. E aí, um dos pontos principais de ilusões, características que te prendem no jogo é primeiro a antecipação do ganho. Então a pessoa ela já entra pensando: poxa, eu preciso ganhar, eu vou tentar ganhar a todo custo, vou me envolver nisso. Mas nem sempre ela vai conseguir, porque o jogo ele é baseado em um algoritmo, então a banca sempre vence. Por mais que você ganhe algumas vezes, tanto na aposta esportiva quanto a aposta bet desses jogos de cassino, a banca sempre vai vencer, porque ela cria um algoritmo, uma pessoinha sua lá dentro. E ela vai gerando essa sensação de que você tem algum controle. Mas na verdade você não tem controle. Mas você acredita que se você usar a estratégia X, Y, Z do influencer que você viu, você vai conseguir vencer de alguma maneira, que você tem algum controle de alguma maneira. Mas isso não é verdade, porque você não tem controle algum. Você não tem controle.
Você não consegue controlar esse jogo, porque esse jogo, ele te controla. Ele controla você. Tá fazendo sentido até aqui? E o terceira característica, terceira ilusão, é a ilusão da perda. Toda vez é a aversão à perda, desculpa. Toda vez que a gente perde, o ser humano, ele tem um desejo absurdamente muito grande e ele não consegue abrir mão da perda. Perder é uma dor tão grande, ela é, ela é tão difícil para o ser humano que ele quer recuperar logo. Então, mais uma vez, essa tentativa de reparação vem aqui, porque nós temos aversão à perda. Muitas das vezes, muitos usuários, eles sentem que eles vão jogar, escuta bem aqui, não é para ganhar mais, começa a ser para perder. Até a sensação de perda gera algum nível de prazer. Isso é um absurdo, mas acontece, é uma sensação que vem. Então isso aqui vai bugando o cérebro da pessoa de uma maneira que ela perde a noção de números, de quantidades, de valor, perde a noção do dinheiro. Vai gerando todo um prejuízo no cérebro e a culpa é o mecanismo que prende muitas pessoas. E a grande questão aqui é que você não percebe que você está sendo programado, que você está sendo levado, que às vezes a pessoa começa a sentir raiva dela mesma, mas ela tem que sentir raiva dessa casa de apostas. Ela tem que sentir raiva desse mecanismo que permite jogar, não sentir raiva dela mesma. E ela vai sendo programada, o cérebro dela vai sendo capturado, a mente vai sendo capturada. E aí a grande sacada, gente, o que te leva a apostar? Você não começa a apostar pelo vício. Você começa a apostar por causa de alguma sensação. Pode ser tristeza, raiva, ansiedade. E você está querendo se anestesiar. O tempo todo nós estamos querendo nos anestesiar por algo. Porque o vício de aposta não é um vício sozinho. Ele vem junto com várias outras coisas, com vários sentimentos que as pessoas vão jogando para debaixo do tapete. Então, o vício em aposta muitas vezes é para se esconder, para jogar de lado um sentimento difícil, uma preocupação que a pessoa está vivenciando, uma dor que ela está vivenciando. Além disso, muitas pessoas vão buscar a aposta por conta de diversão. Elas estão se sentindo entediadas ali, falando: poxa, vou jogar, porque se eu jogar, eu vou ficar mais feliz, vai ser legal o dinheiro que eu vou ganhar ali. Também começa a se divertir dentro desse lugar. E o terceiro motivo, que é muito forte, é conexão. Tanto tá se conectado com algo que o jogo gera, você vai poder conversar com outros amigos que jogam, você vai estar ganhando dinheiro ali com pessoas que também estão ganhando e perdendo dinheiro. Então você consegue se conectar. E também o recurso o desejo que você busca, ele é bem interessante. Por que que eu busco a aposta? Por quê? Qual que é o motivo? Muitas das vezes é ter um dinheirinho a mais, um dinheiro a mais para se conectar com a família, com a namorada. Então, a conexão, ela faz parte dessa entrada do vício. A anestesia, a diversão e a conexão. O que acontece é que então essa anestesia, essa diversão, essa conexão que entram inicialmente, deixa de ser esses elementos que aparecem na sua vida e começa a aparecer o vício. Você não entra no jogo pelo vício, mas se torna um vício, por conta desse escape emocional que você está buscando, esse escape comportamental, essa dificuldade de lidar com as suas próprias emoções. Muitos dos meus pacientes chegam na clínica e falam: cara, eu nem sabia por que eu estava apostando, eu só sabia que eu tinha que ir lá jogar, vinha uma vontade imediata. Então entra nesse ciclo pesadíssimo de excitação, de perda, de culpa e tentativa de reparação. Se você entrou no vício por conta dessas características, é provável que o vício em bet não seja uma doença na sua vida, mas seja um sintoma. O vício em bet é um sintoma, não é uma causa. Porque há muito tempo você já estava no celular, há muito tempo você já ficava mexendo nas redes sociais, muito tempo você já tinha começado a perder sentido na sua própria vida, as coisas ao seu redor já não estavam tão legais assim, as coisas não estavam fazendo tanto sentido assim. Então havia sintomas anteriores e ele não veio como uma causa da sua dor. Ele só está aparecendo paralelamente. Tem outras coisas acontecendo na sua vida que você não está conseguindo lidar
e você vai escapando para o vício. Ele é um escape, é uma fuga emocional. Pode ser a solidão, pode ser a dor da solidão. Talvez você não tenha com quem contar, ou se sinta sozinho, não consegue conversar, não tem amigos. Talvez você se sinta deprimido, triste, cansado, derrotado, desanimado, frustrado. Todos esses sentimentos, entediado, você não sabe o que fazer, você está sem propósito na vida, você está sem direção, você não sabe para onde ir, está vindo como dor, mas você não consegue reconhecer essa dor. Você só sabe que você precisa se movimentar de alguma forma. E o movimento acabou sem querer te escapando, como uma pessoa que é escada, como uma isca, você foi escada ali para o vício. E o vício te prende. O vício te faz ficar preso nessa roda, nessa fuga. E se você reparar, o vício em apostas, ele só vai disfarçar. Então, por alguns minutos, você para de sentir algumas coisas e começa a sentir até emoções agradáveis, cara. Às vezes você sente adrenalina, você sente algo gostoso, uma emoçãozinha boa ali. É como um vício em drogas. Exatamente como um vício em drogas. E aí, ele vai te aprisionando porque te traz coisas boas também, não é só coisas ruins. Por alguns instantes você se desfaz. Por alguns instantes você escapa, mas depois vem uma dor emocional muito profunda e você volta para a solidão, você volta para as emoções difíceis, você volta para tudo que você estava tentando fugir. E a verdade é que você não está viciado em apostar. Está viciado em apostar. Eu preciso deixar isso aqui anotado. Você está viciado em fugir de si mesmo. Você não está viciado em apostar, você está viciado em fugir de você, cara. Fugir das suas sensações, das suas dores, das suas mazelas. Você está viciado em fugir de si mesmo, das suas próprias dores. E conversa aqui comigo. Quando foi a última vez que você parou para fazer algo que você gosta de verdade? Quando você parou e fez algo que te dava prazer de verdade? Quando não era só ficar no celular? Quando não era só ficar anestesiado por esse joguinho, ou pelo celular, ou pelos vícios modernos? Quando foi a última vez que você fez algo que não era comum fazer, mas que você se divertiu à beça, que você brincou, que você sorriu, que te fez sorrir de verdade, que te fez te dar um prazer de verdade e tirar desse lugar que a maioria das pessoas estão, como crianças jogando joguinhos, como crianças encantadas pelo celular, por esses dispositivos aqui, presos, olhando para baixo, e a alegria de fazer algo diferente, que sai do comum, das brincadeiras, que é algo que te dava um prazer, foi ficando de lado. Quando foi a última vez que você riu com alguém que você ama, rir de dar gargalhada e brincar? Porque a felicidade, ela não está em grandes coisas. A felicidade está em pequenos momentos da nossa vida. A felicidade, ela é restrita a pequenos momentos. É um café que você toma e você consegue apreciar. É a família, a mulher, o seu namorado, a sua namorada que você consegue olhar nos olhos. É um livro que você lê e admira e gosta. É sua capacidade de se reconhecer e de se amar. A grande questão do vício é que você para de viver para si, mas você já tinha parado há muito tempo. E esse vício só está revelando para você algo que é desastroso, algo extremamente dolorido, que preso, você está preso em fugir de você mesmo, das suas próprias emoções, dos seus próprios sentidos. Você perdeu o propósito, você perdeu o sentido. A Beth, ela virou a sua companhia da solidão. A Beth virou a sua fuga das emoções difíceis. A Beth virou seu comportamento de alívio, mas também virou um ladrão da sua energia, virou um ladrão da sua força, da sua esperança, da sua motivação. E como começar a sair disso? Como começar a se movimentar para sair do vício em bets? Temos 5 passos aqui, importantíssimo. Preste atenção em cada um desses passos. O primeiro passo é reconhecer que não é sobre apenas parar de jogar. Muitas pessoas, elas se limitam a achar que a bet é o vício principal da vida delas, quando na verdade o vício principal
é viciar em fugir de si mesmo, viciar em anestesiar, viciar em fugir das dores que tem, dos incômodos, da vida difícil, da preocupação. Está viciada em tirar o incômodo que ela não quer sentir. E muitas das vezes esse incômodo ele está completamente ligado ao ego. É proteger o próprio ego, proteger o próprio umbigo. Não quero parecer que eu estou errado, que eu sou fraco, que eu não consigo conquistar. Eu quero parecer sempre melhor do que eu realmente sou. Então você vai criando uma capa que vai protegendo o seu ego. Vai protegendo o seu ego das preocupações, da ansiedade. Você não quer sentir ansiedade. Então a Bet ela vai funcionar nesse lugar de escape. Então, primeiro passo, reconheça isso. Passo número 2, desacelere o processo automático. Muitas das vezes, as pessoas que entraram no circuito de vício, como eu coloquei aqui, entram por um motivo que não é o motivo excitatório, foi porque você quis, queria diversão, mas entra no ciclo e não consegue sair dele, porque ele se torna um processo automatizado de comportamento. Então eu preciso começar a pensar o que eu posso fazer para quebrar esse comportamento. Para algumas pessoas vai ser instalar bloqueadores, jogar o celular fora. Estou brincando aqui, mas diminuir o uso do celular, pedir uma pessoa para restringir, criar um compromisso com alguém, etc. Então você vai começar a pensar em estratégias para restringir esse processo do uso, porque não adianta nada. Eu quero parar de jogar, mas eu não crio estratégias objetivas. E lembrando aqui que o grande inimigo seu aqui é a culpa. O grande inimigo das pessoas é se sentir culpado, porque a culpa ela puxa tanto que ela não consegue parar para criar estratégias adequadas para reduzir o uso. Passo número 3. Fale sobre isso e busque apoio real. A maioria das pessoas elas estão tão imersas no sentimento de culpa que elas não conseguem falar para ninguém, não conseguem se abrir, elas se escondem lá dentro toda essa dor do vício em apostas. Então você, meu caro, vai procurar ajuda. Ajuda pode ser profissional, psicológica, mas também se abrir com um familiar, com um amigo, com sua namorada, com sua esposa e aguentar as consequências desse abrir. Porque o vício ele é tão escondido que você não tem consequências negativas. Você precisa ter consequências negativas. E a consequência negativa, uma delas é falar para os seus familiares. Procurar apoio real, porque essa pessoa vai te entender e vai te encaminhar. Passo 4. Reconstrua sua vida por fora e por dentro. As pessoas que estão viciadas em bet, elas pararam de sorrir, elas pararam de ter prazer em pequenas ações do dia delas, elas pararam de ter felicidade em pequenos momentos da vida, elas pararam de rir, de brincar, de se divertir. Então comece a lembrar do que você gostava, o que você gostava de fazer. Quais eram as ações de compromissos que eram relacionadas com o que você gostava de fazer antes no seu passado e que você não faz hoje? Então, por estar gastando tanto tempo em jogar, você parou de fazer o que você ama, o que você gosta, o que te traz prazer. Então, alinhe a sua vida com ações práticas. E pode ser ir à academia, cuidar da saúde, passar tempo com a família, ler, estudar, trabalhar, etc. Comece a linkar com isso, mas cada pessoa tem um ponto específico, você tem o seu ponto específico. Você precisa reconstruir a sua vida com estratégias claras do que fazer. Então, pequenas rotinas, pequenos prazeres, pequenas ações, pequenos vínculos, isso tudo vai trazendo uma vitalidade para você. Então, coloque pessoas adequadas no seu ambiente, pessoas que te fazem bem, que te fazem crescer, que vão te tirar desse vício, ok? E pensando nisso, o passo 5 é o mais importante. Entre em nossa comunidade antivício. Eu criei uma comunidade que ela organiza tudo isso que você precisa para sair do vício. Uma comunidade que vai ter um ambiente legal,
uma rotina bacana e um grupo. Nós somos seres grupais, nós somos seres que precisamos nos abrir. É muito difícil largar um vício sozinho. É possível? É possível, mas é muito difícil. Então você vai procurar um grupo de pessoas, você vai estar em um grupo de pessoas que você vai se abrir, um ambiente que você vai estar motivado a se desenvolver, a trabalhar todos esses aspectos como rotina, cuidar da saúde, passar tempo e principalmente vai ter uma rotina adequada, com um plano de 90 dias para ficar longe da Bet. Tudo isso estruturado, organizado para você, para te trazer mais saúde, para te ajudar a começar a sair, a te ajudar a sair desse vício. Então, se você quiser mais informações, clica no link da bio, no link da descrição, que vai ter as informações certinhas sobre a comunidade anti-vício. Vai ser um prazer te receber. E veja bem, meu caro, você não precisa acertar tudo de vez. Não precisa começar e acertar todas as ações de uma vez. Você pode começar pequeno, começar com uma rotina, começar com um compromisso consigo mesmo, um compromisso de que você não vai jogar, que você não quer jogar. Você pode entrar numa comunidade de pessoas, não precisa ser a minha, mas entrar numa comunidade onde que você se abra. Você não precisa seguir os meus conselhos, as minhas orientações, mas você precisa começar a se desenvolver. Você precisa começar pequeno, dar um passo de cada vez, porque uma jornada grande, longe de um vício, vai começar com um passo, com o primeiro passo. E eu te convido a tomar esse primeiro passo agora. Comece a olhar para dentro com mais ação e menos fuga. Comece a pensar que tipo de pessoa eu quero ser, que tipo de pessoa eu me identifico, como eu quero ser. Essa vai ser uma diretriz norteadora para sair desse vício. Que tipo de vida eu quero construir? Que tipo de vida eu quero ter depois do vício? E se eu parar com o vício agora? Que tipo de vida eu quero? Acabou o vício. Como que você vai seguir sua vida? É essa rotina aí que você precisa começar a seguir, começar a construir desde agora. A escolha é sua. Parar de fugir e entrar numa luta para vencer.